Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós somos chamados para sermos um em Cristo. O que de fato isto quer dizer para nós? Como isso se traduz na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos? Se entendermos o básico da vida cristã, se entendermos como devemos viver, se compreendermos o nosso chamado, então nós andaremos na vontade de Deus, sendo o instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa neste mundo, revelando o Pai, manifestando o seu amor e revelando os valores eternos do reino de Deus. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos segundo esses valores, para expressarmos Cristo em tudo o que nós fizermos. Temos que ter este entendimento, essa compreensão. Por isso não dá para viver de qualquer maneira. Paulo, falando sobre isso na sua carta aos Gálatas, ele afirma lá no capítulo 3, versículo 26 até o 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O que Cristo fez por nós? Ele nos libertou, nos tirou das trevas. Ele nos libertou de uma maneira de pensar do mundo. Ele nos chama para vivermos o reino de Deus, para andarmos segundo os valores do reino de Deus, para expressarmos as virtudes de Deus. Quando nós, entendendo a salvação de nosso Deus pela graça, mediante o que Cristo fez por nós, e que nós nos arrependemos e nos submetemos a Cristo, reconhecendo a Ele, ou seja, nos submetendo a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós com Ele somos batizados. Ou seja, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Na nossa morte com Ele naquela cruz, recebemos o perdão do pecado e por causa da sua ressurreição nós somos justificados. Não depende de nós. Cristo nos tira das trevas, nos leva, nos transporta para o reino de Deus, para vivermos agora não mais segundo a maneira de pensar do mundo, mas conforme a Ele mesmo demonstrou. Ou seja, nós somos feitos à sua imagem, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, por isso nós somos coparticipantes dessa natureza, capacitados e habilitados para vivermos neste mundo como Cristo. Então, quando Paulo fala que quando nós batizamos em Cristo, que dele nós nos revestimos, é disso que ele está falando. Temos a mesma natureza de nosso Senhor. Ele nos capacita para vivermos o reino de Deus. Mas só que ele nos tira das trevas e nos transporta para o reino, nos insere no seu corpo. É essa obra de Deus nos unindo em um só corpo. Somos membros uns dos outros, fazemos parte da vida uns dos outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém diferente de ninguém. Não importa a origem. Não importa a condição social. Em Cristo somos um. E por causa disso nós vivemos pela lei do amor. Quando vivemos pela lei do amor, nós honramos uns aos outros. Nós nos ofertamos em favor uns dos outros. Nós demonstramos e revelamos compaixão, misericórdia e graça. Quando nós amamos, nós não praticamos o mal. Por isso, em Cristo somos um só, para revelarmos o Pai, para manifestarmos sua glória neste mundo. Não podemos viver de outra maneira. Quando eu penso diferente disto, ou seja, quando eu não consigo enxergar que somos um, e sim que somos melhores ou que somos diferentes, na realidade nós revelamos e expressamos
que nós não conhecemos Deus, não compreendemos a sua salvação, não compreendemos quem somos e não entendemos as promessas. Vivemos pelas promessas de Deus, vivemos pela fé. Toda a nossa justificação, toda a maneira de viver, a maneira como devemos expressar tudo é porque cremos nas palavras de Cristo. Agora, quando eu acho que sou melhor do que outro, isso simplesmente quer dizer que eu não entendi, que eu não compreendi o Evangelho, que eu não entendi a salvação, que eu não sei como viver neste mundo. Posso ser religioso, mas não vivo pela fé e não entendi a obra de Cristo em meu favor, para que, me submetendo a Ele, possa fazer da minha vida oferta em favor da vontade do Pai, para revelar o verdadeiro culto e assim cumprir a sua vontade neste mundo. O que eu preciso entender é que nós temos que viver pela lei do amor e que nós somos um em Cristo, que não existe diferenças, não existe condições sociais ou nada que possa me fazer melhor ou pior do que ninguém. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender como devemos viver neste mundo e andarmos na vontade de Deus, honrando uns aos outros, sendo membros de fato, uns dos outros e demonstrando e revelando o amor de Cristo. Pois é assim que a terra, todo o mundo, todas as pessoas irão conhecer o nosso Deus. Caso contrário, simplesmente e meramente uma religião, e nós não fazemos parte disto. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus para sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.